Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui do canal Professor Marcos Miguel. Nessa videoaula iremos resolver juntos um problema sobre polinômios proposto pelo Thomas Milldorf. Para quem não conhece o Thomas Milldorf, ele foi um participante da IMO, a Olimpíada Internacional de Matemática, no ano de 2005. Se você consultar no site da Olimpíada Internacional de Matemática, se você fizer a consulta da pontuação do Thomas Milldorf nessa edição da IMO, no ano de 2005, ele quase obtém a pontuação máxima, da prova, que são 6 problemas ao todo e cada problema vale no máximo 7 pontos. Portanto, a pontuação máxima é 42 pontos e o Thomas Milldorf nesse ano da IMO ele fez um total de 39 pontos, faltando apenas 3 pontos para que ele obtivesse a pontuação máxima. Aí se você verificar lá, do problema 1 até o problema 5, ele faz 7 pontos, isto é, a pontuação máxima em cada um desses problemas. Então do problema 1 até o problema 5 ele faz 7 pontos, exceto no problema 6 que ele faz apenas 4 pontos, Então, faltando apenas 3 pontos para ele obter a pontuação máxima na Olimpíada Internacional de Matemática, ok? Vamos ao enunciado do problema. Seja P de x o polinômio de grau mínimo que satisfaz a seguinte igualdade: P de k é igual a 1 sobre k que multiplica k mais 1, para k igual a 1, 2, 3 e assim por diante até 10. Encontre P de 11. Então, você tem aqui um problema sobre polinômio, tá? No enunciado ele diz que esse polinômio ele tem grau mínimo, tá ok? Grau mínimo para as condições do problema, certo? E ele satisfaz essa igualdade. P de k é igual a 1 sobre k, que multiplica k mais 1, para o k variando de 1 até 10. E ele pede que você encontre o P de 11. Ok? Na Olimpíada Americana de Matemática, na Olimpíada de Matemática dos Estados Unidos, já caiu um problema como esse há muito tempo atrás, certo? Já apareceu um problema como esse numa edição da Olimpíada de Matemática dos Estados Unidos, só que o problema que eu estou afirmando que era como esse, ele é bem mais geral, porque lá ele fala sobre um polinômio de grau n, e esses valores de k que aparecem aqui, eles vão de 1 até o n, ou talvez de 0 até o n, se não me falha a memória, tá certo? Mas aí se você consultar aqui no canal a playlist, que é só de resolução de problemas que já caíram na Olimpíada de Matemática dos Estados Unidos, aqui há uma playlist só com esses problemas, certo? Então se você consultar, você vai encontrar um vídeo com a resolução desse problema que eu estou comentando, certo? Ele é bem mais geral que esse, mas você vai ver que as ideias para resolver são as mesmas, ok? Então vamos à solução deste problema. Então vejam, a gente sabe que o polinômio do enunciado ele tem grau mínimo, e que ele satisfaz esta igualdade para o k variando de 1 até 10. Observe que essa igualdade escrita desta maneira, ela não sugere muita coisa. Mas se você reescrevê-la do seguinte modo: k que multiplica k mais 1 vezes P de k. 1 eu vou passar para o lado esquerdo, então menos 1 igual a 0, certo? Essa nova igualdade ela é equivalente à anterior, tá? O único detalhe é que a anterior não sugere muita coisa e ela escrita desse modo, certo? Dessa nova maneira, aqui é bastante sugestivo. O que é essa nova igualdade ela sugere? Ela sugere que existe um polinômio q de x
definido como sendo x vezes x mais 1 vezes p de x menos 1, ok? Então ela sugere que existe um polinômio desse tipo, um polinômio q de x definido desse modo, do qual o k é raiz, ok? Por que o k é raiz? Porque observe que se você trocar o x do novo polinômio q de x por k, vai ficar q de k igual a k vezes k mais 1 vezes p de k menos 1. Só que k vezes k mais 1 vezes p de k menos 1, isso vale zero. Portanto, q de k é igual a zero, indicando que k é raiz do polinômio q de x. Tá claro? Então, por isso que eu escrevi a igualdade do enunciado deste modo, porque ela sugere que você pode definir um polinômio desse tipo, do qual o k vai ser raiz, tá certo? Então, vamos anotar essa pequena observação. Note que o k no caso, ele vai variar de 1 até 10, né? Então, note que k igual a 1, 2, 3 e assim por diante, até o 10, são raízes de q de x, ok? Agora, resta saber se essas são todas as raízes ou não, tá certo? Então, vamos analisar para ver se essas são todas as raízes de q de x ou se pode ter mais alguma. Observe que ele diz no enunciado que p de x tem grau mínimo. Aí note que o grau de p, né, influencia diretamente no grau do polinômio q. Porque observe, o polinômio q, qual vai ser o grau dele? Esse termo aqui não vai colaborar com o grau, tá certo? O grau vai ser definido por essa multiplicação aqui, ó. Aqui você já tem grau 2, multiplicando x por x mais 1 vai dar um polinômio de grau 2, tá certo? Que multiplicando por p de x vai dar um polinômio que vai ter o grau de p mais 2, ok? Então o grau de q de x, ele vai ser o grau de p mais 2 unidades. Ora, se p tem grau mínimo, q de x também tem que ter grau mínimo, tá certo? Ok? Se o problema diz no enunciado que p de x tem grau mínimo, isso implica que q de x também terá grau mínimo. Então, para que q de x tenha grau mínimo, é necessário e suficiente que essas sejam todas as suas raízes. Por quê? Porque se houver mais raízes do que essas, vai aumentar o grau de q de x. Aí, consequentemente, aumenta o grau de p de x. Então, para que p de x tenha grau mínimo, é necessário e suficiente que essas sejam as únicas raízes do polinômio q de x. E aí, se essas são as únicas raízes do polinômio q de x, então a gente consegue escrever q de x na sua forma fatorada. Observe, o polinômio q de x vai ser igual a uma constante a, tá certo? Porque a gente não sabe qual o coeficiente líder de q de x. Aí eu estou usando aqui uma constante a. E se 1 é raiz de q de x, ele vai ter um fator x menos 1. Se 2 é raiz, vai ter um fator x menos 2. Se 3 é raiz, vai ter um fator x menos 3. E assim por diante, até se 10 é raiz, vai ter um fator x menos 10. Ok? Então, esse é o polinômio q de x na sua forma fatorada. E esse a que aparece aqui na frente é quem vai definir o coeficiente líder de q de x. Portanto, o a aqui é uma constante. Então, anotando essa observação em que a é uma constante. Bom, continuando, observe que q de x está na sua forma fatorada. Por outro lado, está escrito aqui que q de x é x que multiplica x mais 1 vezes p de x menos 1. Então, eu vou substituir isso
no lado esquerdo dessa última igualdade, certo? Ficando então x que multiplica x mais 1 multiplicado por p de x menos 1. Aí isso vai ser igual a que multiplica x menos 1 vezes x menos 2 vezes x menos 3 e assim por diante até x menos 10. Ok, pessoal? Então, observe o seguinte, que a gente quer determinar de acordo com o enunciado o valor de P de 11, correto? Para isso é necessário ter o polinômio P e trocar o x de P por 11. Só que aí, para isolar o P, observe que nessa última igualdade, para a gente determinar o polinômio P de x, só está faltando obter o valor da constante A, tá certo? Aí, para que A não dependa de P de x, o ideal é que a gente se livre desse termo aqui, ó, x mais 1, P de x, tá certo? Mas para se livrar desse termo, independente do polinômio P de x, ou eu troco o x por 0 ou o x por menos 1, ok? Porque vai zerar um desses fatores e aí esse termo ele desaparece. Mas note que se você troca o x por menos 1, tá certo? Se você troca o x por menos 1, você se livra aqui do P de x. No caso, achava que trocando o x por menos 1, o A fosse desaparecer também, tá certo? Mas você pode sim trocar o x por menos 1 e que o A vai continuar do lado direito, tá ok? Agora note que você também pode trocar o x por 0, tá certo? É outra possibilidade. E aí eu vou preferir entre trocar por 0 ou menos 1, trocar o x por 0 nessa última igualdade, certo? Experimentem depois fazer a próxima etapa trocando o x por menos 1, também vai dar certo, ok? Então vamos a uma outra folha aqui. Nessa última igualdade, como eu disse, para se livrar daquele termo que contém o P de x como fator, né, basta trocar o x por 0 ou por menos 1. E eu vou optar trocar por 0, certo? Então, reescrevendo aquela última igualdade, a gente tem lá x que multiplica x mais 1, que multiplica P de x menos 1. Isso vai ser igual a A vezes x menos 1, que multiplica x menos 2, vezes x menos 3, e assim por diante até x menos 10. E como eu disse, eu vou trocar o x por 0, tá? Então, fazendo x igual a 0, temos... A partir do momento que eu troco o x por 0, esse termo aqui desaparece, porque vai ficar 0 vezes 1 vezes P de 0, né? E isso vai dar igual a 0. Portanto, só vai ficar o menos 1 do lado esquerdo. Isso igual a A vezes... Se você troca aqui todos esses x por 0, em todos esses fatores, vai ficar somente os termos constantes, isto é, menos 1, menos 2 vezes menos 3 e assim por diante até menos 10. Tá claro? E aí, simplificando o lado direito, observe que você vai ter menos 1. Aqui você tem, no caso, 10 sinais de menos, né? Então eu posso desprezá-los, tá certo? Porque é uma quantidade par, então é sinal que esse produto vai dar positivo. Ficando então 1 vezes 2 vezes 3 vezes reticência até o 10. Ora, isso aqui é o fatorial de 10, né? Então a gente pode escrever como sendo o seguinte: menos 1 igual a A vezes 10 fatorial, ok? E nesse caso a constante que faltava para a gente ter o polinômio P de x, o A, né, vai ser menos 1 sobre 10 fatorial. Ok?
E aí vamos voltar lá no polinômio, né, onde aparece essa constante. Observe que se a gente voltar aqui nessa última igualdade e trocar o a por menos 1 sobre 10 fatorial, né, a gente vai ter o polinômio p de x, tá certo? Então, substituindo, vamos ficar com x vezes x mais 1 multiplicado por p de x menos 1, isso igual a constante a, que é menos 1 sobre 10 fatorial, tá certo? Menos 1 sobre 10 fatorial. Isso multiplicado por x menos 1 vezes x menos 2 vezes x menos 3 e assim por diante até x menos 10. Ok? Agora veja que não é necessário isolar o p de x e obter p de x em sua forma canônica, para o que ele pediu lá no enunciado. Porque ele pede no enunciado para encontrar o valor de p de 11. Para que o p de 11 apareça, basta trocar o x por 11, certo? Então, fazendo x igual a 11, temos... Então, trocando nessa última igualdade o x por 11, a gente vai ficar com, do lado esquerdo, se eu fizer o x igual a 11, vamos ter 11 vezes 12 multiplicado por p de x menos 1. Isso igual a menos 1 sobre 10 fatorial, multiplicado pelo quê? Ora, eu vou estar trocando o x por 11. Então, nesse primeiro fator vai ficar 11 menos 1, que é 10. No segundo fator vai ficar 11 menos 2, que é igual a 9. 11 menos 3, 8. E assim por diante, até 11 menos 10, que é igual a 1. Então, observe que vai ficar aqui 11 vezes 12, multiplicado por p de x menos 1, igual a menos 1 sobre 10 fatorial, isso multiplicado, aqui aparece novamente o 10 fatorial, só que dessa vez ele apareceu no numerador, né? Então a gente pode simplificar aqui e o lado direito vai ficar apenas menos 1, tá ok? Aqui eu esqueci de colocar no lugar do p de x, né, p de 11, então no lugar desse x aqui, vai ser um 11, tá ok? Então, P de 11 aqui e P de 11 aqui novamente. Bom, vamos a uma outra folha para finalizar a solução. Então, observe que na última igualdade, né? A gente tem lá, na última igualdade, 11 vezes 12, multiplicando P de 11. Então, temos lá 11 vezes 12 vezes P de 11, isso menos 1, igual a menos 1 sobre 10 fatorial, que multiplica 10 fatorial. Essa é a última igualdade. Aqui a gente pode simplificar 10 fatorial com 10 fatorial, ficando então 11 vezes 12 vezes P de 11, ok? Isso vezes P de 11, e menos 1 igual, aí simplificando 10 fatorial com 10 fatorial, isso aqui vai dar menos 1. E aí a conclusão é que 11 vezes 12 vezes P de 11, isso vai ser igual a 0, ok? E aí a conclusão é que P de 11 vai ser igual a 0. Ora, mas aí isso vai contradizer, né? Porque P de 11 igual a 0, isto implica no quê? Isso implica que 11 é raiz de P de x, ok? Desconsidere o que eu falei, né? Eu tive a impressão que 11 ia ser raiz do polinômio Q de x, mas o que está escrito aqui
é que 11 é raiz de P de x, tá certo? Isso aí pode, né? Porque se 11 fosse raiz daquele polinômio Q de x não teria apenas aquelas 10 raízes lá do início, ok? Teria uma a mais, mas aí o que está escrito aqui não é que 11 é raiz de Q de x, e sim que 11 é raiz de P, tá certo? Do polinômio P de x. E aí, pessoal, o que ele pede lá no enunciado é o valor de P de 11, né? E aí acabamos de concluir que P de 11 é igual a zero. E o problema está resolvido, tá? E não esqueçam de visitar a playlist sobre a playlist intitulada, né, Olimpíada Americana de Matemática, ou Olimpíada de Matemática dos Estados Unidos. Visitem a playlist, tá certo? E assista o vídeo em que eu trago a solução de um problema que caiu na Olimpíada dos Estados Unidos, tá certo? A Olimpíada de Matemática dos Estados Unidos, que traz um problema como esse, tá certo? Só que ele é bem mais geral, tá? Ele fala lá de um polinômio de grau n, tá? Então o problema é bem mais geral que esse, mas você vai constatar durante a resolução que são utilizadas as mesmas ideias, ok? Então, se gostou, deixe o seu like, inscreva-se no canal e até a nossa próxima videoaula.